Que a gente sempre falou para vocês que foi um processo complicado, justamente por todas essas decepções e esse dinheiro que a gente perdeu. A gente perdeu muito dinheiro porque a gente não sabia de nada, né? A gente não tinha a informação correta de como ia funcionar. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar para vocês, vou compartilhar com vocês como foi o processo para a gente conseguir alugar o nosso apartamento aqui nos Estados Unidos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, desse assunto, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar. Antes de começar a falar para vocês todos os detalhes de como foi o processo para a gente conseguir alugar o nosso apartamento, porque a história é longa, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês sabem que eu tenho um grande sonho de crescer aqui no YouTube, de chegar nos 100 mil inscritos. Nós já chegamos a 38 mil inscritos e eu quero deixar uma meta aí para vocês poderem me ajudar. Eu quero muito que a gente consiga chegar pelo menos nos 40 mil inscritos, né? A primeira etapa desse sonho de chegar nos 100 mil, mas enfim. Então eu queria muito contar com vocês, se vocês puderem divulgar o canal, compartilhar com seus amigos, chamar os familiares para se inscreverem aqui também, porque nós não vamos falar só sobre maquiagem mais, vocês sabem disso, né? Vou falar muito também sobre como é a nossa vida aqui nos Estados Unidos e eu queria te pedir se você pudesse divulgar o canal para a gente conseguir chegar na primeira meta, que são os 40 mil inscritos. Eu ficaria muito feliz e eu conto muito com a ajuda de vocês, fechado? Hoje nós temos um convidado. Fala oi, amor. Tudo bom? Saudade de vocês. Pois é, ele tava sumidinho daqui, né? Mas como esse assunto ele domina melhor do que eu vou deixar ele falar para vocês de como tudo começou. Então, começar do começo, né? Então, quando a gente começou nosso planejamento para vir para cá, a gente começou a assistir vários vídeos, né? Sobre aluguel, sobre os imóveis aqui na Flórida. A gente começou a fazer nosso planejamento lá financeiro, a gente veio tranquilo, todo mundo falava que a gente tinha que pelo menos alugar um hotel, um quarto de hotel por um mês, porque levaria esse tempo. E a gente começou a seguir, eu entrei em contato lá com o pessoal da Talent, se eu não me engano, foi Talent, né? Talent que via também questão de aluguel. E o rapaz me falou que é muito difícil, porque o aluguel sai muito rápido, então a gente não tinha como ver com antecedência, que eu tinha que chegar aqui, marcar com ele, pagar lá uma taxa, que eu acho que é $350 na época que ele falou comigo, pra gente procurar junto quando estivesse aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente quer falar com vocês. Aqui, os corretores, eles cobram uma taxa para prestar o serviço para você. Aqui não é igual no Brasil, que a gente chega na imobiliária, o corretor leva a gente para ver os apartamentos, tudo de graça. Não. Aqui você paga uma taxa de no mínimo $300 para o corretor te levar para ver algumas casas. E é um número limitado de casas, tá? É o primeiro ponto importante que a gente quer falar para vocês, que não é tão fácil assim. Você tem que pagar essa taxa. No Brasil não é de graça, né? No Brasil, quem paga é o proprietário. O acordo do corretor é com o proprietário. É o primeiro, mas a gente não paga. O primeiro aluguel vai para o corretor, alguma coisa desse tipo. Aqui não, aqui você que está procurando paga essa taxa paga esse valor para o corretor. Quando a gente veio para cá, a gente alugou lá o Airbnb lá por um mês e começamos nossa saga de procurar apartamento para alugar. Entramos em contato já com esse pessoal da Talent e nada, eles tinham parado de alugar porque estavam focando só em venda de imóveis. Então começamos a procurar corretora, não achávamos corretora, ninguém trabalhava mais com aluguel. E a gente descobriu que aqui tinha os que eles chamam de luxury apartments. São apartamentos de luxo que você aluga direto com a administradora do condomínio. E a gente começou a visitar um monte, né, vida? E os apartamentos são muito caros, porque teve um boom durante a pandemia, né? Um boom aqui que aumentou tudo. Aconteceu algo diferente aqui na Flórida durante a pandemia. Toda a galera que estava trabalhando em home office decidiu vir para a Flórida, porque é um local mais quente, mais agradável. Eles estavam fugindo do frio. E aqui é um lugar, né? Aqui em Orlando, particularmente, é um lugar que toda criança quer vir, né? Quer ficar. Então, muita gente desceu e veio para a Flórida. E com isso, ficou muito difícil de encontrar apartamento para alugar. Muito difícil, quase impossível. E com isso também os preços do aluguel subiram absurdamente, assim,
mais de $1.000, assim, de diferença de alguns meses antes, porque a gente estava pesquisando muito a questão de valores e tal, e subiu mais de $1.000 em pouquíssimos meses, justamente por causa dessa procura, né, por causa da pandemia, os próprios americanos vindo para a Flórida. Quando a gente começou a procurar, a gente só conseguia apartamento para, sei lá, um mês depois. Porque ia 2, 3 liberar, meses só depois. daqui a um mês, 2 meses. Então a gente começou a procurar bastante. Quando achava era 1.800 para cima. 2 quartos, 1 quarto. E foi muito difícil. Então a gente começou uma saga de procura, até que a gente achou um. E a gente conversou com a menina lá da administração, ela falou, explicou toda a nossa situação para ela, falou que a gente era estudante, que a gente só tinha um passaporte, que a gente não tinha documento, que não tinha crédito, que não tinha blá blá blá. E ela falou, não, é tranquilo, vocês conseguem aplicar sim. Vou explicar para vocês o que é a aplicação. Como ele explicou para vocês, a gente no início não estava trabalhando com nenhum corretor. A gente foi direto nos apartamentos, porque aqui os condomínios têm um escritório dentro dos próprios condomínios e ali você já fala direto com a atendente e ela já faz todo o processo para você de aluguel. A aplicação seria isso, você apresentar todos os seus documentos, fazer o cadastro, explicar toda a situação, se você é estudante ou não. E eles cobram uma taxa administrativa e além da taxa administrativa, eles cobram um valor por pessoa para incluir nessa aplicação, tá? Então é a taxa administrativa mais tipo $70 para mim e $70 para o Joca. Então o valor total era mais ou menos entre $300 e $400 por cada aplicação que a gente fazia. E cada aplicação que a gente não passava, a gente perdia esse dinheiro. Então a gente iniciou o processo de aplicação, que nada mais é você, igual no Brasil, você aplica, você tem que mostrar que você consegue, que você é confiável, que você consegue pagar o aluguel, né? Ela falou que mesmo a gente não tendo crédito e com passaporte e o visto de estudante, a gente conseguiria fazer a aplicação normal. Só que aqui a aplicação é paga, né? Quando chegou o resultado da aplicação, nós não fomos aprovados porque eles queriam que a gente comprovasse por ser estudante 3 vezes o valor do aluguel vezes 12 meses, que era o valor, que era o período de um ano, né? Então a gente teria que, do contrato, então a gente teria que comprovar mais ou menos aí uns $70 mil. Que eu falei, a gente até brincou, né? Porque se a gente tivesse $70 mil, a gente não tava alugando, a gente tava dando entrada numa casa aqui, né? Então a gente se decepcionou pra caramba, né? Pô, deu aquele baque, porque a gente não esperava, porque ela deu como certa. E depois a gente conversando com uns conhecidos aqui, né? Com os amigos, eles falaram que tinha muito isso, né? O pessoal, tipo, você acha que as coisas só acontecem no Brasil, mas aqui eles fazem muito isso para ganhar dinheiro, porque não tem o reembolso, né? Alguns condomínios eles reembolsam só a taxa administrativa, que é menos da metade do valor que você investe lá na aplicação. E que eles fazem tipo como se fosse um golpe, né? Eles falam que você vai passar, mas já sabem que você não vai passar para pegar esse teu dinheiro. Então é bem complicado. Então a gente deu aquele baque, não sei o que, ficamos, vamos bola para frente. Continuar, né? Então, a gente continua a nossa busca. A gente conversando com os amigos, surgiu o nome de uma corretora que eles conheciam e tal. E a gente entrou em contato com ela, a gente explicou nossa situação para ela. Ela falou: até hoje eu não tive nenhuma aplicação que foi recusada. É só vocês abrirem um jogo comigo e falar tudo. Então a gente falou, a gente é estudante, a gente tem a conta no Brasil, a nossa conta aqui tem menos de 3 meses e etc. Explicamos tudo pra ela. Ela falou: não, a gente consegue, tem uns lugares certos, não sei o que. A gente falou: não, a gente gostaria muito que fosse num lugar que a gente viu, se você pudesse olhar pra gente e ajudar a gente. E ela foi lá com a gente. Isso já era um outro lugar, não é o mesmo que o primeiro não, a gente foi em outro, lá em Hunters Creek. E chegando lá, a gente fez a aplicação e tal, ela lá com a gente, falando com os caras, a gente fez a aplicação. Mesma coisa, vai passar por aquele estudante que não sei o que lá. Quando chegou o resultado, mesma coisa. Foi negativado porque a gente precisava comprovar 3 vezes o valor do aluguel, vezes 12. Na verdade, a gente não foi negativado, né? Eles falaram que a gente tinha que enviar documentos que comprovassem que a gente tivesse esse dinheiro. Então a gente foi lá, ligou pra corretora, ela falou pra gente ir lá, a gente foi lá e ela não foi. Ela queria falar só pelo telefone e pediu pra falar com o rapaz lá, pra ela explicar pro rapaz. Aí o cara nem quis falar com ela, viu que o nome dela tava gravado lá, falou o nome dela lá, falou: ah, é ela?
Não, ela não quero falar não, porque eu não entendo nada que ela fala e tal, não sei o que. E ficou por isso. Aí deu essa confusão toda, a gente desistiu desse e saiu. Nisso a gente conversou com um conhecido meu, ele falou, cara, eu aluguei apartamento aqui, tô morando aqui menos de um ano. Pô, é muito caro os apartamentos que você tá procurando aqui, a gente alugou aqui por 1.100, 2 quartos, não sei o que, vem aqui, deve ter aqui. Aí a gente foi lá. Quando chegou lá, o mais barato que tinha disponível era 1.800 e pouco também. Então assim, foi o tal do boom, né, que a gente falou. Os apartamentos subiram de 500 a R$1.000. A gente acabou esgotando o nosso tempo lá no Airbnb que a gente estava, né, Vitor? A Sandra acabou convidando a gente pra gente ficar lá enquanto a gente alugava esse apartamento, tentava alugar o apartamento. Então eles ajudaram bastante, tanto a Sandra quanto o Ney ajudaram a gente bastante nesse processo, né? Foi quando, conversando com um rapaz lá que estava trabalhando lá na casa da Sandra, ele sugeriu o nome de outra corretora, que é a Alessandra. Não, voltando a falar da outra corretora, só para não esquecer, ela cobrava $400, mas só depois que fechasse o processo, né? Então a gente, conversando com esse rapaz lá que tava trabalhando lá na casa da Sandra, ele indicou essa Alessandra pra gente, essa corretora. A gente ligou pra ela e tal, ela perguntou pra gente onde que a gente pensava em morar, a gente passou lá alguns lugares pra ela. Em todo o tempo a gente estava querendo casas ali próximo da casa da Sandra, né? Porque eu queria morar perto dela e ali é um local muito bom para morar, tem uma comunidade brasileira por perto, então assim, a gente queria muito ali. Quando as portas foram se fechando, era uma frustração atrás da outra, sabe? O dinheiro que a gente ia perdendo também batia aquele desespero, porque a gente vem para cá numa expectativa e chegou aqui a gente só estava perdendo dinheiro. Então isso foi uma coisa que deixou a gente muito triste por causa, né, de toda essa questão até mesmo psicológica, né, porque a gente queria uma casa e era muito difícil, porque quando você tem visto de estudante, você não tem crédito nenhum. Quando o Joca fala sobre crédito, é que quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não é ninguém. Você precisa construir um crédito e isso vai acontecendo ao longo do tempo, se você for um bom pagador com as suas dívidas, se você pagar direitinho seu cartão de crédito, isso você vai subindo seus pontos. E quando a gente chega aqui, a gente não tem nada, a gente é zerado de crédito, entendeu? Então a gente não tem nenhuma credibilidade. Por isso que eles pediam 60, 70 mil dólares de comprovação, porque como a gente não tem crédito, a gente tem que comprovar que a gente tem um dinheiro para pagar um ano de aluguel, sabe? Pelo menos na conta. Então isso é bem complicado e isso atrasou muito a gente. Então, como a gente é estudante, não tem o Social Security, que é o CPF brasileiro, como se fosse, né, o CPF brasileiro, a gente não tem como comprovar. Eles meio que ficam com o pé atrás, sabe? Ah, será que eles vão pagar? Será que eles não vão pagar? Então eles pedem essa comprovação absurda de valor. Mas isso não são todos os lugares, sabe? Isso foi uma decepção pra gente, porque a cada aplicação que a gente fazia, a gente perdia dinheiro, a gente perdia energia, a gente se decepcionava. Então, assim, foi muito desgastante todos os nãos que a gente recebeu, sabe? A gente ainda fez a aplicação para um outro apartamento, que foi uma confusão danada, tava tudo certo pra gente ir também. Eu tava super feliz, que era um lugar super bom, e também a aplicação foi negada. Então, assim, foi muita decepção uma atrás da outra. Foram 3 aplicações que a gente fez, até a que a gente conseguiu foi a 4ª, né? Mas fora que nós fomos em milhares de condomínios e recebemos vários nãos. Então, assim, foi um processo muito desgastante. Então, quando você tem o visto de estudante e turista, né? Porque tem gente que vem pra cá com visto de turista, é tudo muito mais difícil, muito mais difícil. Na verdade é porque eles precisam de uma garantia, né? Eles precisam de uma garantia que você vai pagar, que você não vai deixar de pagar o negócio. Que não é muito diferente no Brasil, né? No Brasil eles também olham lá, ver se você tem crédito, como é que tá teu score lá pra você fazer os créditos todos de cartão de crédito, de não sei o que. E também quando você vai alugar a casa lá, eles pedem fiador, pedem um monte de coisa também. Só que aqui você não consegue a questão do fiador, né? Então, aqui você tem que se comprovar você mesmo, entendeu? A gente conseguiu essa corretora aí, a Alessandra. Então, esse rapaz que trabalhava lá na casa da Sandra, ele sugeriu esse nome dessa Alessandra. A gente ligou pra ela perguntou onde que a gente tava procurando apartamento, a gente passou pra ela. Ela veio com algumas opções pra gente visitar, né? Então, a gente marcou com ela direitinho e a gente teria que pagar, na verdade, eu também acho que foi $400, não me lembro de verdade. Foi $400. Isso no dia que a gente fez não sei como é que tá hoje. A gente vai deixar o contato dela aí embaixo para se alguém quiser entrar em contato com ela, a gente super indica o nome dela. Teria que pagar acho que metade antes
para poder segurar, para ela poder procurar o apartamento pra gente, e a outra metade quando o processo estivesse finalizado. E os apartamentos que a gente foi visitar com a Alessandra já foram apartamentos que ela sabia que seriam aprovados dentro do nosso perfil, entendeu? Mesmo sendo estudante, mesmo não tendo crédito, ela foi em lugares que iriam aceitar a gente. Então isso já foi um alívio, porque tipo, a gente não tava indo na sorte, sabe? Ela falou, gente, eu separei aqui os locais que vão aceitar o visto de estudante de vocês. Então isso já foi assim, maravilhoso. A Alessandra, gente, muito incrível. A Alessandra é uma pessoa maravilhosa, que com certeza se a gente for alugar outra casa, a gente vai contratar o serviço dela, porque, gente, que pessoa incrível, pessoa humana, pessoa que quer ajudar mesmo, ela tem boa vontade, ela corre atrás, ela sabe, faz de tudo pra te ajudar e te facilitar. Então, cara, foi um anjo assim que caiu na nossa vida, foi a Alessandra, porque ela realmente resolveu o problema pra gente, sabe? Praticamente isso. E uma coisa que marcou foi quando a gente foi no primeiro apartamento lá, que ela entrou com a gente, ela falou, ih, caramba, não tem nada a ver com a foto isso aqui. É muito pior do que da foto. Super tipo sincera, assim, sabe? Ela falando, gente, esse apartamento é horrível. Olha isso aqui, que coisa feia. Não tava assim na foto, não. Porque ela pesquisa pela internet, né? E aí ela vai separando pra gente poder ir visitar. Então ela super sincera, sabe? Falando, gente, olha que coisa horrível essa geladeira, sabe? Muito engraçada. E ela mandava real pra gente sobre tudo. Então é uma pessoa de super confiança que a gente indica demais pela verdade, pela boa vontade. Não é aquela pessoa que, sabe, vamos resolver isso logo que eu tô com pressa, não. Igual a outra corretora que a gente teve contato, ela era bem assim, sabe? Ela não queria ajudar, ela queria resolver a situação o mais rápido possível pra ela ficar livre da gente, sabe? Como se fosse assim. A Alessandra não, super paciente, super calma, tranquilizando a gente o tempo todo, sendo super verdadeira. Então, ela separou várias casas pra gente visitar num dia só. E quando ela falou pra gente que tinha encontrado, porque, tipo assim, meu sonho era morar em Celebration, que é a cidade que eu mais amo aqui em Orlando. É cidade, bairro, né? Não sei ainda. Mas, assim, é o lugar que eu mais amo aqui em Orlando, é o lugar que eu acho mais lindo. E, tipo, era um sonho distante, porque Celebration é um local mais caro pra morar. Então, a gente jogou pra ela assim, tem Celebration também e tal. Mas eu queria mesmo era morar ali perto da Sandra, né? Nos arredores ali. Aí a gente falou, jogou assim, mas, tipo, sem esperança nenhuma de ter nenhum local ali pra gente, né? E quando a gente conseguiu lá, que a gente foi lá e, pô, tava dando o nosso orçamento, até mais barato, né, que a gente tava olhando os outros. Pô, a gente ficou super feliz, foi lá e fechamos com ela. E importante também que a Alessandra, além disso do que a Marcele falou, ela ficou com a gente até o final. Ela foi com a gente no banco, ela foi com a gente no... Foi mesmo, Foi com a gente na Associação de Moradores de Celebration, porque tem a carteirinha que você tira lá, tem um adesivo pra botar no carro. Tirou várias dúvidas pra gente lá, negócio até de uso de churrasqueira, se podia usar churrasqueira. Então, assim, ela foi muito... Ela foi além, né? Ela foi além do que a função do corretor né? Ela fez muito além, ela superou todas as nossas expectativas. Ela foi maravilhosa, né? Ela trouxe várias opções pra gente, só que as opções das casas que a gente viu, as casas não eram boas, as casas eram bem antigas, e ela mesma falou, super sincera com a gente, olha, gente, essa casa não tá legal, e tal, e tal. E a melhor opção que a gente teve foi a de Celebration, tanto pelo preço, quanto pela qualidade da casa. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal de tour pelo apartamento vazio, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês darem uma olhada se vocês ainda não assistiram esse vídeo, que é a casa que a gente tá morando hoje, o apartamento que a gente tá morando hoje. Então o Celebration foi melhor em tudo, pelo local, que era um sonho, né? Era um sonho distante, pelo preço também do apartamento e pela qualidade do local, sabe? Foi o melhor que a gente conseguiu, vamos dizer assim. Ela foi super humana, ela foi, como o Joca falou, ela foi além das nossas expectativas, porque até coisas que a gente nem sabia que tinha direito, ela correu atrás. A gente não sabia que tinha que tirar a carteirinha da Associação de Moradores de Celebration, porque aquela carteirinha te dá vários benefícios. Você pode visitar todos os clubhouses de Celebration, você pode levar convidados, e são vários benefícios que a gente não fazia nem ideia. Se ela não falasse pra gente, a gente simplesmente não ia ter isso, sabe? Uma pessoa maravilhosa que, tipo, foi
foi assim, de Deus mesmo ela na nossa vida, e foi ela que realmente desatou esse nó aí do apartamento, sabe? E a gente agradece muito a Alessandra, a gente vai deixar aqui no box de informações o contato dela, porque vale muito a pena. É um preço que você paga, mas que você sabe que você vai ser bem atendido, que o seu problema vai ser resolvido, sabe? Ela ainda ajudou a gente a passar a água e a luz pro nosso nome. Foi. Então, cara, Maravilhosa. Muito obrigado, Alessandro, se você assistir esse vídeo aí. Se você entrar em contato com ela, fala que a gente que indicou e tal. Porque, cara, foi muito show de bola a gente ter... O tratamento dela com a gente, ela foi muito humana, sabe? Porque a gente tava muito quase desistindo e voltando pro Brasil, sinceramente. A gente tava muito desanimado e parece que foi Deus que colocou ela no nosso caminho ali. Porque... Sem dúvida. Ela, tipo assim, ela contornou toda a situação que a gente tava passando ali. E se a gente, vamos fechar o vídeo aqui com as dicas, né? Que é o seguinte, cara, fujam desses apartamentos de ir sozinho nessa administração, porque é isso, eles vão fazer você acreditar que você vai passar, você vai pagar para a aplicação e não vai passar. Começar a te enrolar, pedir mais coisa. E no final vai negar a sua aplicação. E no final é como se você estivesse desistindo, porque você, tipo assim, não vão negar, mas você vai estar desistindo porque você não vai conseguir comprovar tudo que eles querem, entendeu? Então, se puder, procure um corretor, preferência assim, a gente tá indicando a Alessandra porque, porra, cara, a gente penou muito nessa busca do apartamento e ela desatou todos os nós que a gente tinha. Então a gente super indica a Alessandra, o nome da Alessandra, porque o que você vai estar gastando ali com o serviço dela, você vai economizar nas aplicações que você vai fazer, você vai economizar no tempo, você vai economizar no tempo de hotel que você vai ficar, que você vai gastar, porque você não está conseguindo encontrar apartamento para alugar. A gente não sabe os outros estados, né? Mas aqui na Flórida tá muito difícil, mudou muito a questão do aluguel aqui, tá tudo muito mais complicado. Então, a gente tá falando da nossa experiência aqui de Orlando. Porque, gente, não tem casa para alugar. E os lugares que tem estão muito caros, ou então eles pedem muita documentação e etc. Então, se você puder economizar, se a gente tem uma dica para dar para vocês, é que vocês procurem um corretor de confiança para poder fazer esse processo, porque vale muito a pena, tá? A gente está indicando a Alessandra, a gente não está sendo pago para falar dela, é uma experiência pessoal, a gente pagou pelo serviço dela, mas por ter funcionado muito com a gente está indicando, assim, de todo o coração, porque foi uma pessoa que ajudou muito a gente mesmo. E assim, agradecer muito a Sandra e o Ney, porque eles ajudaram demais a gente na procura das casas, né? Ela sabia que eu queria morar lá perto dela e ela ficava procurando pra mim na internet as casas e tal. Ela e o Ney ajudaram a gente demais nesse processo, então mais uma gratidão, porque foi através dela que a gente conheceu a Alessandra, né? Ela que correu atrás do telefone e tal e ficou torcendo pela gente. Então, toda a nossa gratidão a Sandra e o Ney pela ajuda que eles fizeram, que eles deram pra gente nesse processo que foi muito chato, né? Foi muito desagradável e o tempo todo eles nos ajudaram. Então, um beijo enorme pra vocês. Obrigada de coração mais uma vez, né? Valeu, Sandra, valeu, Ney. E só mais uma dica, que é a mesma questão do carro, entendeu? Como a gente não tem como criar crédito aqui, porque não tem social e nem o Tax ID, é importante a questão da conta. Como a gente falou lá, de abrir, quando você consegue abrir a conta, a gente sugeriu, a gente nem usa mais a nossa conta do banco do BB Américas, a gente já está com o Bank of America. Então a gente não está ganhando nada para isso também, mas como a gente consegue abrir a conta do Banco BB Américas do Brasil, se vocês conseguirem abrir essa conta com pelo menos 3 meses de antecedência e fazer movimentação nessa conta, porque se você tiver, tipo, uma coisa que você comprove que entra na sua conta há 3 meses, 3 vezes o valor do aluguel, já ajuda pra caramba nesse processo do aluguel. Então, se você conseguir, sei lá, você pensar em alugar um apartamento por $2.000, se você conseguir movimentar mais de $6.000 na conta por 3 meses, mas movimentar não, entrar com esse dinheiro como se você estivesse recebendo esse salário 3 meses antes de fazer a aplicação, isso vai ajudar pra caramba no processo, entendeu? E era uma coisa que a gente não sabia, de repente se a gente tivesse feito isso, tinha ajudado no nosso processo, a gente não tinha tomado tanto pau. É verdade. Assim, o BB Américas não é um bom banco, tá? A gente já vai dizendo isso. Mas é o único, como o Joca falou, é o único que a gente consegue abrir pelo Brasil. E nesse primeiro processo aí de aluguel de casa e compra de carro, ajuda muito essa questão dos 3 meses de movimentação de dinheiro nessa conta. Então, é importante falar, assim que você puder, você muda de banco, porque o BB Américas, ele não te ajuda em nada. É muito ruim. Apesar de falar ter pessoas que falam em português, os outros bancos também você consegue aqui. O Bank of America você consegue falar com o atendente em português e tal. Só que o BB Américas, ele não aceita o Zelle,
que é o como se fosse o Pix daqui, né? É. Ele não aceita... Pix. A taxa de manutenção da conta é alta e para você abrir a conta nele, você precisa de no mínimo $3.000. No Bank of America a gente só precisava de $100, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que dificultam. E o aplicativo é muito ruim, o site é muito ruim. E você, tudo você sabe, só tem uma agência aqui que fica lá no International Drive. Então, assim, tem muita complicação. Mas é um ponto de início que ajuda bastante para você Nesse conseguir processo. o carro, para você conseguir o aluguel de carro. E eu acho que é importante você ter mesmo, por mais que depois você meio que Mude. abandone a conta quando estiver aqui. O conselho que a gente dá é que assim que você puder, você mude de banco. Se você gostar, você fica com a conta. Né? Pois a gente não tem nada verdade. contra o Banco do Brasil, com o BB América, você fica e fala, cara, sai disso aí que é uma furada. Mas assim, a gente tá preferindo 1000 vezes o Bank of America. 1000 vezes. Então é isso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Podemos ficar por aqui. Agradeço a vocês que assistiram até agora esse vídeo longo, né? Mas vocês pediram muito pra gente falar sobre esse processo nosso de aluguel do apartamento. Hoje nós estamos nesse apartamento, que a gente sempre falou pra vocês que foi um processo complicado, justamente por todas essas decepções e esse dinheiro que a gente perdeu. A gente perdeu muito dinheiro porque a gente não sabia de nada, né? A gente não tinha a informação correta de como ia funcionar. Então a gente veio trazer esse vídeo mais pra alertar vocês e ajudar da melhor maneira possível, né? Se a gente tivesse assistido um vídeo desse antes de vir pra cá, tudo seria diferente, né, não? Com certeza. Tudo seria diferente, mas enfim, a gente tá aqui pra passar essa informação pra vocês. Espero que a gente tenha ajudado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente tem ficado feliz com o feedback de vocês, né? A gente leu um comentário agora no vídeo do carro que a gente fez, né? Que o rapaz falando que foi o melhor vídeo que ele viu vários, e foi o melhor vídeo que ele tinha visto sobre esse assunto, foi mais informativo, com mais essa questão do banco aí, é uma coisa que ninguém fala. Eu não sei por que ninguém fala, porque É uma coisa super quando a gente importante. chega aqui, todo mundo fala pra gente. Então, assim, por que a pessoa não fala, eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças, mas... No caso dos vídeos que a gente assistiu, né? Eu tenho minhas desconfianças, a gente tem essas desconfianças, mas melhor não falar sobre esse assunto. E como a gente quer ajudar mesmo vocês, então a gente tá falando. Então é isso, eu quero agradecer de novo a Sandra. Queremos agradecer de novo o Ney. Você sabe como é que é a corrida lá, a vida deles, eles tiraram um tempo pra ajudar a gente. E também a Alessandra, que foi a corretora que salvou a gente aí, cara. E a gente, mais uma vez, indica ela com 100% de segurança aí pra vocês, tá? É isso aí. Então a gente vai deixar o contato dela aqui no box de informação. A gente quer a ajuda de vocês pra bater a nossa primeira meta de 40 mil seguidores, né, vida? E é isso. É isso aí. Beijos. Um beijo e até a próxima. Tchau!